E hoje tem roda de conversa, adoro! E hoje nós vamos abordar sobre sonhos internacionais. Gente, a gente vive em um mundo plural, não é mesmo? Com diferentes culturas e às vezes nos dá até vontade de conhecer um lugar diferente, não é? Normal? Aliás, quem nunca teve vontade de viajar para fora ou até mesmo morar em outro país? São aqueles verdadeiros sonhos internacionais. Por conta disso, vamos receber hoje no nosso Roda de Conversa a Poliana Reis, a Luzia e a psicóloga Raíza Moura para falarmos um pouco sobre esse assunto. Bom dia, meninas! Bom dia, Cleide. Obrigada pelo convite. Imagina! Agradeço o convite. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. jóia. É um privilégio estar aqui, tá? Luzia, que coisa mais chique. Bom, gente, sejam muito bem-vindas. E nós vamos falar sobre esse assunto que é bem recorrente, né? Vamos dizer assim. Isso. Então, vou começar com você, Poli. Gente, vocês lembram que a Poli é a netinha do coração, né? Sim. Você, brasileira de Manaus, como eu já falei aqui para todo mundo, essa guerreira maravilhosa. Você conhece, além dos Estados Unidos, que foi recentemente, outro país? Qual que é? Eu conheço Doha. Doha é onde? É o Catar, na verdade. Doha é a capital, que fica lá na região dos árabes, região dos Emirados Árabes. Ah, tá. Que é muito diferente de nós aqui. O que é diferente? A religião, a cultura, os costumes, tudo muito diferente. E, inclusive, a riqueza, né? É um país muito pequeno e muito rico. Muito diferente aqui de nós, que, infelizmente, lidamos diariamente com uma desigualdade social muito grande. Então, quando eu fui lá, eu acho que foi um baque muito grande, assim, foi ver que tem países que conseguem lidar melhor com isso. Há, claro, né, perdas e ganhos nisso, obviamente, mas é interessante ver essa cultura diferente. Lá o país é rico por conta do petróleo? Do petróleo e do gás natural, se eu não me engano. Então, mas aí lá é um país rico e que eles tiveram que inventar as riquezas naturais. Ao contrário de nós aqui, por exemplo, que eles fizeram praias artificiais, prédios monumentais. Exatamente. Que atrai muito turismo. Atrai muito turismo. Movimentam, por exemplo, usaram a Copa do Mundo agora que tivemos recentemente para trazer os turistas para eles. Então, assim, estão se abrindo para o mundo também, porque por eles serem muçulmanos, terem muitos preconceitos também, eles tiveram que trabalhar isso para se abrir para o mundo, né? Para o capitalismo, vamos dizer assim, também, né? Tiveram que abrir as suas fronteiras, a sua cultura para se integrar com o mundo, para não ficarem totalmente fechados. E isso também tem um preço. É verdade. E aí me conta, antes de você conheceu primeiro o Catar. Isso. Agora que é recentemente Estados Unidos. Isso. Agora vamos fazer de conta que você nem lembra de Estados Unidos. Deu vontade de morar no Catar? Dá vontade pela qualidade de vida. Ah, sim. Entendeu? É uma qualidade de vida muito grande, sabe? Eu digo muito pela questão da segurança, principalmente. Acho que é o que mais mexe comigo. A questão de você sair de casa despreocupado, sabe? Se ninguém vai mexer com você, ou com a sua família, ou com seus bens materiais, com o seu celular, com o seu carro, de você poder sair à noite assim mais despreocupado. Ou se acontecer alguma coisa, saber que essa pessoa vai ser punida, que vão investigar, que sabe? Então, assim, eu até esses dias vi um episódio de comédia, dessas comédias de stand-up, que o comediante falava assim: aqui no Brasil, quando a gente é assaltado, a polícia ainda põe a culpa na gente. Falou assim: mas o que você tava fazendo essa hora da noite com o celular na mão, sabe? Exatamente isso que acontece. Tipo assim, é exatamente isso que acontece, sabe? Então, esse é um ponto que mexe muito comigo. E outra coisa que me fez lembrar, que eu acho horrível, é quando uma mulher é abusada e pergunta: o que você fez pra isso? Exatamente. Mas gente, você tava com essa roupa, né? Tava pedindo. A pergunta não é bem essa, não. Não é bem essa. Bom, agora vamos para os Estados Unidos. Agora você foi recentemente, era um sonho. Era um sonho, era um grande sonho. É uma cultura que eu já tinha muito contato, porque eu gosto muito da música, gosto muito do estilo de vida, já conhecia muito mais, então não teve muito assim estranhamento. Então, assim, quando eu fui lá, eu tava me realizando, então foi muito mais fácil. E eu fui num lugar onde é muito turístico, então assim, eu fui muito bem recebida, porque é uma cidades turísticas,
as pessoas já são doutrinadas a receber bem as pessoas de fora, né? Então, assim, foi muito tranquilo. Então, é óbvio que você fica com vontade de voltar e de morar lá e de construir a vida lá, porque é tudo muito tranquilo, né? A Poliana, gente, ela foi realizar o sonho dela de conhecer a Disney. Essa minha menina realizou o sonho, né? A balzaquiana. Sim, ser princesa. É isso mesmo. E você, Luzia? Conta aqui pra gente. Você não é brasileira, né? Mas me conta um pouco da sua história. Eu cheguei no Brasil em 2015. Eu fazia a universidade lá em Angola. Mas aí apareceu uma oportunidade de fazer uma parte do estudo em Portugal e depois teria que ir para Londres. E aí, lá em Angola, a gente não estuda por período, né? O nosso ano letivo é anual. Né? E se você termina no meio, você perdeu, né? Se não trancou, vai ter que repetir tudo de novo, né? E pagar novamente. E aí, eu conheci uma oportunidade de uma empresa, né, chamada IPEP. Aí eu falei para meus pais, né, quem sabe para estudar na Europa, diferente de Portugal, né, e outros países, exige muito seguro. Seguro escolar, seguro saúde, seguro até quase para respirar, né? A gente tem de tudo um pouco. Mas só que daí meus pais pagaram, faltando, acho, uma semana. Aí já deu almoço de despedida, aí eu aprendi a fazer calada as coisas, né? Aí eu descobri que é uma empresa fraudulenta, né? Uma burla, é uma empresa que não existe. E aí, como eu já havia despedido das pessoas, aí a gente fica, como é que vai explicar, como é que serão as coisas. Aí quase que entrava em depressão e meus pais falaram, escolhe um país para ir passear. Aí eu falei, eu vou para o Brasil. Aí eu vim para o Brasil para passear. Aí depois eu avisei para eles que eu vou estudar aqui no Brasil. E continuo até hoje. Gente, ela é uma princesa, né? Vocês repararam, né? Que essa princesa de Angola, né? Sim. E aí ela contou essa breve história e é maravilhosa porque você se encantou pelo nosso país. E aí você começou tudo de novo, seus estudos, ou deu para aproveitar alguma coisa? Não, comecei tudo porque não existe relação, né, diplomática ou acordos com o Brasil para reaproveitamento de estudo em Angola. A não ser que você ganhe uma bolsa, você já sai da Angola com a bolsa para o Brasil, né, já efetivado em uma universidade. Como eu vim para fazer turismo e aí acabei me encantando, né, com uma universidade, então eu acabei fazendo meus estudos lá em jornalismo, né, fiz jornalismo. Aqui em Goiânia? Sim, aqui em Goiânia, na PUC Goiás, faço publicidade. E depois fiz a minha especialização, né, em marketing digital. Tá, mas peraí. Você veio para o Brasil e veio logo para Goiânia? Como é que é essa história? É porque eu já conhecia aqui, né? Na verdade, eu estava numa época que ou entrava em depressão ou tinha que seguir para frente, né? Porque a gente que é de família pobre, né? As nossas famílias sempre acreditam que a educação é um meio, né, para a gente mudar as nossas vidas. Mas é então, verdade? Eu tenho fé nisso. E naquele momento, os meus pais aplicaram tudo que eles tinham. Né? Porque para estudar na Europa a gente sabe que a moeda de lá muito caro. É muito caro, né? Então meus pais investiram tudo. E a gente, enquanto filha, eu não sou única, tenho mais 5 irmãos, a gente começa a sentir um peso de consciência, né? Porque eu é que fui para minha casa e falei para meus pais acreditaram em mim, como sempre deram credibilidade. Né? E eles acabaram fazendo esse investimento, que é um dinheiro que eles nunca vão receber mais, né? Então, então a gente se sente mal, né? Então, sim, com certeza. Daí eu tive que tomar uma decisão, né? Ou continuar parada ou seguir para frente. Daí que meus pais, mesmo assim, né? Então, é muito bom quando a gente tem pais que nos apoiam, mesmo quando a gente se sente mal, arrasta eles nas lágrimas, mas mesmo assim eles estão dizendo, estou aqui. Né? Então falaram, escolhe um país para passear. Eu vim aqui para Goiânia, porque conhecia já alguém aqui em Goiânia. Namorado? Não, se fosse um namorado, acho que eu teria desfocado, né, do meu foco, né? Graças a Deus que não foi. Né? Foi alguém que já estudava aqui, que também é estudante, né? Muito dedicado aos estudos. Aí eu cheguei e continuei, assim, matriculei, né? E continuei meus estudos aqui no Brasil. Tá, isso já tem quanto tempo?
Eu cheguei em 2015, né? 2015. 8 anos. 8 anos. 8 anos. Mas você já voltou para ver seus pais? Volto, graças a Deus. Assim, o nosso país pode ser tudo que ele é, mas tem uma energia, um ar que é diferente, né? E sempre que eu me sinto exausta, esgotada emocionalmente, eu vou para lá para fazer essa renovação espiritual. Nosso país, a nossa cidade, onde está nosso coração, né? É verdade. Pois é. Agora me conta, Raíssa, você veio aqui no programa Aqui em Casa para contrapor o que a gente vai falar, ou você vai contar também histórias? Porque, gente, sempre no nosso programa Aqui em Casa tem que explicar isso para quem está vendo pela primeira vez, né? Que sempre a gente traz uma pessoa, um psicólogo, para poder nos ajudar a entender esse tipo de comportamento, né? Então aí, eu quero só perguntar isso para você, porque depois a gente vai conversando muito mais ainda. Somos feitos de história, né, Cleide? Cada um com a sua história, com a sua vivência, mas muitas vezes a gente se esbarra nessas histórias, né? Então a história da Poliana, como da Luzia, com certeza vai de encontro com as pessoas que estamos assistindo, né? Então, assim, eu não tenho experiência fora ainda espero realizar também esse sonho, né? A minha irmã, por exemplo, mora fora, então também tenho essa experiência com um familiar que está morando fora, por exemplo, né? Então, assim, as pessoas, elas querem buscar o melhor. Acho que cada uma delas falaram pontos importantes aqui já. Poliana, quando a gente vai assim como turista, parece que a gente vai com um certo tipo de comportamento, com um certo tipo de cuidado. E quando você vai pela segunda vez para um outro país, ou até pelo mesmo país, parece que a ótica é outra. Se você voltar nos Estados Unidos, a emoção vai ser menor, você vai aproveitar mais. O que você imagina? Eu imagino que eu vou aproveitar mais, porque eu acho que quando eu fui dessa vez, eu tava tão empolgada, tão deslumbrada, que teve coisas que eu queria ter aproveitado e não consegui. Até porque, assim, o tempo foi corrido. Então, assim, muitas coisas eu não consegui aproveitar. Eu acho que hoje, já tendo uma noção de como eu ia conseguir, focar mais em algumas coisas, dizer não para outras, porque às vezes é preciso dizer não. Aliás, uma dica que eu já dou para as pessoas que ou vão viajar ou vão estudar, não sei, conhecer outro país, tiverem essa oportunidade, assim, hoje em dia a gente tem a internet a nosso favor, né? Que permite a gente pesquisar muita coisa. É importante, assim, você não fazer tudo que as pessoas falam assim, coisas que você não pode deixar de fazer em tal lugar. Acredite, a maioria dessas coisas você pode deixar de fazer, sabe? Então, assim, é autoconhecimento. Acho que a Raíssa pode falar muito sobre isso, como ela é psicóloga, né? Sim. Até para fazer turismo, a gente precisa de autoconhecimento. Porque tem gente que, às vezes, por exemplo, lá em Orlando, que foi a cidade que eu conheci nos Estados Unidos, ela é uma cidade que tem muitos parques de diversões, é uma cidade mais para compras. Então, quem não gosta muito de parques de diversões e tal, não vai se identificar com a cidade, entendeu? Então, assim, ela não é uma cidade, por exemplo, para quem gosta de balada, ela é uma cidade mais de diversão em família, de coisas desse tipo, né? Então, assim, saiba gerenciar isso. Acredito que para estudar também, escolha bem a universidade que você vai, veja a cultura do lugar, o que é, sabe? Se você é uma pessoa mais aberta a culturas diferentes ou não, se você gosta de ter uma referência ali do seu lugarzinho, isso é importante. Raíssa, quando eu fui para a Europa, que eu fui para Paris, caiu aí, menino? Arruma aí. Quando eu fui para Paris, eu fui para uma viagem de 5 dias apenas. E como disse a Poliana, eu queria aproveitar tudo, queria absorver tudo. Só que eu queria comer, porque a culinária francesa... por favor. Nossa, realmente eu fiz isso. Eu queria visitar todos os lugares turísticos, principalmente história, porque a Europa é muito antiga. Aquilo ali tem muita cultura e você quer absorver até os tijolinhos das paredes. Pelo menos eu fui com esse intuito. Mas uma coisa que eu achei interessante é que eu andava na calçada e Paris tem muita gente, muitas mulheres muito bonitas, muito maquiadas, mas assim, com os cabelos muito desfiados, aqueles cabelos altos, assim, sabe? E toda vez que eu ia, porque a gente tem uma maneira de andar assim, sei lá, cheia de malemolência, a pessoa vinha e pardon, porque com medo de encostar na gente ou esbarrar na gente e ser mal educado com a gente. Sabe o que eu senti? Cidadã de segunda classe.
Por quê? As pessoas são tão educadas, eles recebem a gente tão bem. A questão do turismo que você falou, porque Paris é a cidade mais visitada do mundo, né? Então, é assim, você não se sente que eu possa relaxar, eu vou chegar, por exemplo, igual eu falo sempre, meu Deus, que lindo! Lá você já se sente tão educada que você fala, oh my God, entendeu? Você vê se poda. Exatamente. O choque cultural, né? Não tem como, assim. Nós já temos as diferentes culturas regionais do nosso país, que já é muito grande, muito rico. Agora imagina o mundo, né? Então, assim, o planejamento talvez tenha faltado aí, né? Assim, é importante o planejamento pra gente poder conhecer os pontos que a gente queira conhecer, a culinária. Então, enfim, a buscar informação, que foi o ponto que a Poliana comentou, é fundamental, né? Pra gente poder aproveitar bem aquela viagem, seja passeio ou até mesmo para residir, né? Que existe uma diferença muito grande de choque de cultura ali. É culinária, as pessoas, né? A forma como se vestem, o clima, tudo isso influencia muito em como nós comportamos. Até dentro do metrô, o comportamento da gente, parece que você acaba fazendo o que eles fazem. Agora, uma coisa que me deixou triste foi no comércio, porque eu sou dessas, de ficar olhando e vendo se fica bom, se fica bom, e as pessoas não gostam. Compra logo e vaza. Tipo isso. Goiano gosta de ver com as mãos. Com certeza. Então, esse choque cultural traz, às vezes, até angústia para as pessoas quando elas não se preparam. Então, daí que entra realmente essa parte psicológica, que é muito importante cuidar para não sofrer esses danos, realmente, quando a gente faz essa viagem. Aproveitar muito bem esse momento que é tão gostoso, né? Um sonho de infância, ou algo, por exemplo, que não estava esperado ali no planejamento, né? Mas que foi um grande suporte emocional, né? Então, realmente, tudo isso vem à base mesmo de um preparo. Rede de apoio é fundamental. Acho que a Luzia comentou isso aqui, que é muito forte, né? Então, quando eu vou para algum lugar fora, seja para morar ou a passeio, ter uma rede de apoio é muito importante. Eu imagino que a Poliana não tenha ido sozinha. Ela se preparou, talvez ela tenha ido com alguém, né? Foi com a avó e com a mãe. Com a minha irmã, Olha aí, a família inteira. Então, com certeza, a rede de apoio ali dela estava bem consistente, né? Luzia não, teve um apoio fundamental dos pais, que acreditaram e falaram, não, minha filha, vai, que eu sei que vai ser o melhor a passeio, e acabou que esse passeio tornou sua residência fixa aí, né? Agora eu quero saber, Cleide, o que a Luzia estranhou da gente aqui, porque a gente tá aqui falando o que a gente estranhou dos outros, eu quero saber o que ela achou estranho na gente. Sim. O que foi, Luzia? Olha, a cultura brasileira, ela não é muito diferente da cultura especificamente angolana. Não vou falar África porque é um continente com 54 países. Muito grande, É muito grande. Então, fazendo esse recorte para Angola, né, as nossas diferenças culturais não são muitas, né, mas assim, uma das coisas que eu achei, assim, no princípio eu achava estranha, né, porque a gente tem uma cultura que o pai do outro é seu pai, a mãe do outro é sua mãe, a tia do outro é sua tia, né, e a gente cresceu nisso. E aqui no Brasil, quando eu chegava, aí eu saudava, tudo bem com a senhora quase que via no meu pescoço. Que achava que estava ofendendo. Ofendendo. E existe, tipo assim, alguns termos, né, que lá em Angola é normal, que aqui são ofensivos, que lá são ofensivos, que aqui são normal. Tipo, quando alguém chama garota, meu coração chega a bater. Garota? Garota lá é outra coisa. Lá é outra coisa. No caso, eu não sei se pode usar a palavra rapariga. Pode. É que rapariga para vocês é uma coisa, mas só que lá em Angola é tipo usar o garota. É moça de vida fácil, assim. Mas só que lá é menina, rapariga. É uma menina. Igual aqui garota, é uma menina, é uma senhora, é uma moça. Então tem outros termos que não vou trazer. Sim, não. Mas são mais essas coisas. Mas uma das coisas que me fez escolher o Brasil é porque, além das nossas diferenças culturais ser próximas uma da outra, é a questão da indústria cinematográfica. Lá em Angola, a gente veja muito a Record, a Globo, a SBT. Então, o sotaque brasileiro, para a gente, não é estranho, igual o sotaque angolano é para vocês. Né? Porque vocês não têm acesso a esse consumo diferente da gente. Sim. A gente, quando chega aqui, para ser entendido, a gente tem que falar mais pausado, porque a gente fala rápido e vocês não estão acostumados com esse sotaque.
Então fala agora pra mim, assim, do jeito que você fala lá, rapidinho e bem angolês. Fala aí, tipo, estou trabalhando aqui, tô achando ótimo, alguma coisa assim. Ai, eu já perdi muito nesses 8 anos, né? Eu perdi muito, mas assim, a gente fala português, a gente fala muito rápido. Só que até hoje eu falo assim, mais pausada, mas a pessoa pergunta, você tá falando espanhol? Você fala, quem me dera você não fala espanhol, né? Eu não sei. Então, a indústria cultural também facilita muito o conhecimento da cultura de outros países. E o Brasil, para mim, não foi assim... coisa muito estranha devido a essa aproximação assim. Eu digo graças a Deus, né? Porque eu fico pensando, pessoas que vêm de outras culturas, que não têm informação sobre o Brasil, ter que começar do zero, aprender português, aprender cultura, não é nada fácil, não. É mesmo porque que a gente vê, eu e a Polly, a gente gosta muito de filmes, né? E a gente vê cada erro em cinema, por exemplo, colocar que o carnaval é na Bolívia. Já viu isso? Sempre acontece uma coisa Generaliza assim. tudo, né? É uma falta de respeito, né? Falar que no Brasil fala espanhol. É. A gente quer morrer. Não, nem me fala sobre Angola, né? Porque já houve pessoa que perguntou assim, você tem leão? E eu olho assim, gente, eu conheci leão aqui no zoológico de Goiânia. Eu nunca vi, eu não consigo ver esses bichos. Não, parece que o povo acha que cada um tem uma cabra, né? Tem um boi, tem uma vaca. E tipo, é bem normal, na sua casa tem um quarto para a vaca. Então, tipo assim... É a falta de informação, É a falta de informação. Mas você sabe quando fala África, né? Qualquer um de nós fala África, eu, pelo menos, já penso nos bichos. Naquele safari, naquela Ou coisa só maravilhosa. pensa em bicho ou pensa em pobreza, né? Como se a África sempre fosse pobre. Não uma é. amiga minha fez intercâmbio durante muito tempo na Tanzânia. E eu lembro que uma vez ela escreveu um texto Tem uma falando praia lá. sobre Eu quanto a quero ir pra Tanzânia lá. é bonita e Quero. rica. Muito, muito linda. Muito bonita e muito rica. Aí eu li o texto dela e fiquei assim, cara, meu mundo caiu aqui. Como eu sou mal Analfabeta. informada, sabe? Porque assim, eu não conhecia essa África, entendeu? Como a gente é limitado mesmo. A África, pra mim, é o safari e Mandela. Gente, da forma que as pessoas falam safari. Gente, eu nunca nem fui. Pra você ver, eu fiz um safari lá em Orlando, no Venus Park. Aí, ó, que legal. Mas assim, existe uma diferença das pessoas. As pessoas, quando vão em países africanos, eles ficam, talvez, em hotel 5 estrelas, 3 estrelas. Mas só que na hora de postar, ele não posta o hotel que ele está. Ele não vai ir no restaurante caríssimo. Luanda, que é a capital da Angola, é uma das capitais mais caras do mundo. Então, tipo, a pessoa não posta, mas quando a pessoa vai lá para fazer o safari, ele vai lá, posta, como se a África, que ele tá fazendo passeio, só é aquele safari com os bichos, né? E aí as pessoas ficam com aquela ideia que lá só tem bicho, não tem pessoa. Aí quando você vem, e enchem você com uma porrada de perguntas que, assim, vamos ser sinceras, que houve vezes que eu já fingi que não entendo português para não ter que responder. Meninas, hoje tá um dia especial. Eu não sei se vocês repararam, mas o nosso diretor, o Ed, ele colocou um som ambiente pra gente fazer um bate-papo, por isso que fluiu melhor. Tá vendo? Eu agradeço muito você, viu? Vai ser, não é só a primeira não, filha. Vai voltar mais vezes. Espero voltar mais vezes. Agradeço muito o convite, foi muito gostoso falar com vocês. Ela ia ficar nervosa. Arrasou aqui. Luzia. Obrigada. Poliana, muito obrigada. Muito obrigada, Cleidinha. Até a próxima. Até a próxima.